para cá, em direção ao servo do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, meu Deus, nesse momento, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que Tu venha fazer, meu Deus amado, Pai querido Santo, segundo a Tua vontade, que Tu venha colocar palavras, Senhor, vinda, Senhor amado, de Ti, Pai, que Ele não venha falar nada dele, sim, e sim somente do Senhor. Fala, Senhor, meu Pai querido, com a Tua igreja, Pai querido, fala o que Tu queres, Senhor, meu Deus amado, Tu é dono, Senhor amado, Pai querido Santo, meu Deus, desse estabelecimento, Pai amado, fala conosco, tudo aquilo, Senhor amado, que Tu quer, meu Deus amado, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que enquanto Ele estiver, Pai, meu Deus, apregoando a Tua palavra, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que Tu venha, meu Deus amado, guardar, Pai amado, Pai querido Santo, meu Deus, da família, Pai, em nome de Jesus, que Tu venha, meu Deus, cobrir, meu Pai, meu santo Deus, meu Deus, com Teu sangue, meu Deus, carmezinho, Pai, meu Deus, livrando, meu Deus amado, de todo mal, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, né, pela oportunidade. Já quero louvar a Deus pela vida dos meus líderes, né? Dos pastores, pastor, presbítero Rubem, né, que me deu essa oportunidade, né, na direção do Espírito Santo. Também vim hoje pregar a palavra para os irmãos. Amém? Pode sentar, irmão, pode ficar à vontade. Sinta-se em casa, Glória né? a Deus. Aleluia. Aqui é a casa de Deus, irmãos. Aqui não é casa de... Aleluia, não é casa da irmã, do irmão, é a casa de Deus. Então é a nossa casa, né? Eu me sinto muito bem. Salmo 122. Alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Como a diaconisa Carmen, minha esposa, estava falando aí, que às vezes a gente está cansado, triste. Eu trabalho muito, graças a Deus, e quando dá no final do dia realmente dá uma canseira, mas todos os dias eu peço a Deus para me renovar, e na hora que eu chego em casa já tomo logo um banho, irmão, para dar aquela despertada, né? De ser humano, normal. E ele já conversa com Deus, aí ele já entra também, né, com uma parte espiritual. E eu não costumo perder culto. Se eu perder um culto, irmão, é alguma coisa assim, um pouco séria, eu acho, né? Não sei, o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas eu não gosto de perder culto, né? Hoje eu estou muito feliz por essa oportunidade, né? Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pelos obreiros que vieram, né, escutar a palavra do Senhor. Hoje Deus tem coisa grande aqui para nós. Hoje é uma campanha muito forte da parte do Senhor, né? Matando o gigante. É uma campanha maravilhosa, é uma campanha que nós estamos orando por essa campanha, né? Estamos orando na madrugada, estamos buscando no monte, pedindo a Deus a direção certa para cada um de nós, irmãos. E nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Às vezes não adianta, o irmão fale livre, aquele negócio todo. Não, irmão. Fale com Deus, que aí Deus vai te direcionar na palavra. Não precisa falar em língua aqui, sapatear aquele negócio, não. É Deus que vai falar. Pode ficar tranquilo, amém, irmãos? Então, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia aí, né? No tema da campanha, 1 Samuel 17, 50 e 51, amém? Também, irmãos, enquanto os irmãos aí abrem a Bíblia também, eu fico pensando, poxa, hoje não é porque eu que vou pregar, não é eu não, é o Espírito Santo de Deus. Mas hoje era uma quarta-feira, geralmente vem muitos irmãos, né? Eu estou sentindo a falta dos irmãos. Aleluia, mas Deus sabe todas as coisas, irmão. Às vezes a gente pensa que o irmão veio porque não quer, não é não. Às vezes o irmão está cansado, às vezes o irmão está doente, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Porque Deus está contemplando, irmão, você que veio, né, que você que se esforçou, você pode ter certeza que Deus, Ele já moveu uma situação já na tua vida. Agora, depois que nós se alimentarmos dessa palavra, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aí sim, nós vamos sair com verdadeiro alimento, né, no tempo, vamos chegar na nossa casa alimentável, né, e até domingo,
E vamos continuar nos alimentando em casa, mas isso aqui é um alimento da parte do Senhor, né? Não só pela campanha, mas pela nossa alma, pelo nosso espírito que precisa ser alimentado todos os dias pelo céu. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pode ficar sentado mesmo, não precisa ficar de pé não. Sempre deixa de pé o teu coração, porque o importante aqui é o coração contrito com Deus. Não precisa ficar de pé para negócio de reverência, não. A reverência é o teu coração diante dos céus, diante de Deus, e Ele está aqui. Amém? Aleluia. Vamos começar nos 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Pelo que ocorreu, Davi e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e a desembanhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Amém? Pode fechar sua Bíblia, irmão. Quem está feliz com o Senhor? Dá uma glória a Deus, vem comigo para Ele, porque Ele é digno de honra e de glória. Mateus, vamos colocar um hino aqui, por favor. Nós adorar nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aqui, amém? Pode ficar tranquilo, irmão, que hoje o Senhor vai falar contigo. Amém? Ele já está falando, já falou no louvor, já falou aí na oferta e tudo, irmão. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, amém? Glórias a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode ligar, Mateus? Profeta de Deus, homem abençoado, eu amo esse menino em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tá legal aí. Só tu és santo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, Jesus, só tu és santo, Pai. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Enquanto nós te adoramos, enquanto você adora o Senhor Jesus, irmãos, que só Ele é digno de adoração, Ele já está trabalhando a favor da nossa casa, da nossa família, nossos filhos, nossos netos, irmãos.
em nossas casas, irmão. Aleluia. Só tu és santo. Glória a Deus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só o Senhor é santo. Só tu és santo. Não há outro, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Oh glória. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom, glórias a Deus. Obrigado aí, Matheus. Pode pôr o fundo aí, por favor. Amém, irmãos? Pois é, irmão. Como eu estava falando, né, irmão? Enquanto nós estamos aqui adorando o nosso Senhor, irmão, com certeza já está na nossa casa, já está trabalhando a nosso favor, amém? Aleluia. Estou sentindo falta dos irmãos, mas o principal já está na casa, né? É o nosso Jesus, é o nosso Pai, é o Espírito Santo, né? É Ele que vai conduzir essa palavra aqui, aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus, oh glória. Louvado e engrandecido. Pode ligar aqui, Matheus, por favor, para me tirar esse negócio aqui. Glória a Deus, aleluia. Pode tirar o cabo, né? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Renato. Deus abençoe você e toda a sua família. Irmãos, essa história aqui, aleluia, a história do Davi, né? Que se tornou um rei, mas a história desse menino, o início da história dele, eu estava lendo sobre a história de Davi, um menino que foi muito desprezado. Desprezado por todos, pelos irmãos, pela família, né? Até pelo próprio pai, né? Porque ele não era um filho, né? Todo mundo sabe, todo mundo já conhece a história. Então, Davi, eu vejo um garoto, ele não era uma criancinha e já não era assim um adolescente, não, ele era um garoto, né? Mas ele era um menino disposto, um menino que, enquanto as pessoas rejeitava ele lá por trás, sozinho ele conversava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, irmãos. Ele já sabia o que era intimidade com Deus. E Deus sempre conduzia a vida dele. Você pode observar todas as pessoas aqui debaixo desse sol, debaixo dessa terra, que o Senhor permitiu chegar na terra, quando tem intimidade com Deus, ele é tratado de outra forma, né? Hoje não é diferente, hoje só muda as situações. Antigamente só tinha aquele lugar, né? Aquele campo, para ele sair, para trabalhar, cuidar das ovelhas do seu pai, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ele fazia o seu trabalho perfeitamente, enquanto os irmãos dele tinham do bom e do melhor, irmãos. E pela história eu vejo que os irmãos deles tiravam muita onda da cara deles, sabe, irmãos? Na nossa palavra de hoje, né? Como eu já falei para os irmãos, eu não tenho muitas palavras bonitas, mas eu falo a verdade, para a glória do Senhor. E os irmãos humilhavam ele, tiravam muita onda com ele, até quando o pai dele pediu, né, para ele levar, ir até o campo de batalha, né? Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Pediu para Davi levar alimento para os irmãos. Davi pegou aquela sacolinha, colocou, aquela bolsa, né, antigamente, como o seu nome, Matheus, e ali encheu de queijo para levar. Os irmãos dele já estavam num lugar preparado, né, já estava todo mundo formado em grupo para guerrear.
Tanto os israelitas como os filisteus também estavam, cada um do lado do outro, né? Naquele lugar. E Davi foi até ali, irmãos. Davi sempre foi obediente. Ele naquele sofrimento, cuidando das ovelhas, né? Sofrendo. Eu creio que, eu vou conjecturar aqui um pouco, irmãos. E quando ele andava naquele lugar, ali ele pisava em espinhos, ali ele topava numa pedra, né? Porque quem anda no mato está sujeito a isso. Ali ele topava em pedras, pisava em espinho, mas o Espírito Santo de Deus sempre confortava aquele menino, aquele garoto, né? E ele tinha uma sabedoria imensa do Espírito Santo. Hoje, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. Você pode falar, nós podemos falar que somos crentes, que somos servos de Deus, que cultuamos a Deus, que vamos à igreja, que ofertamos, ensinamos, fazemos tudo certo, né? Mas se nós não tiver intimidade com o Espírito Santo, aleluia, fica difícil. Principalmente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje fica muito difícil para a gente carregar a nossa cruz. Aquele menino, aquele garoto, sendo jovem, sendo mais novo, ele sempre foi obediente, se sacrificava para fazer aquilo que o pai dele mandava. Mas Mateus, o que eu vejo aqui nessa história, o que eu observo, presbítero Rubens, é que quando o pai dele mandou ele levar esses queijos, levar um alimento para os irmãos dele, porque o pai dele estava preocupado, aleluia, né? Glória a Deus. E ele também estava preocupado. Os irmãos dele tiravam onda com a cara dele, mal falava dele, xingava ele. Eu creio, irmão, vou conjecturar aqui que os irmãos dele, quando ele chegava perto, os irmãos dele faziam era chutar ele. Sai daqui, senhor, porque não era filho da mesma mãe, né? Então ele era muito desprezado pelos irmãos. Mas aquilo, enquanto isso estava acontecendo, irmão, tem um Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Soberano lá de cima, estava vendo tudo que aquele menino estava passando. E ali, irmão, eu vou conjecturar aqui para nós que estamos aqui. Irmãos, enquanto muitos pensam que nós estamos aqui perdendo tempo, há um céu, aleluia, há um Deus soberano, dono desse céu, um Deus que formou tudo isso aqui, que está contemplando, né? Aquele menino, ele ia para a mata, cuidar das ovelhas, levar as ovelhas para o pasto, levar para alimentá-las, né? Cuidava, valente, menino valente, guerreiro, aleluia. E nós não somos diferentes, nós somos valentes, somos guerreiros, irmão. Olha o que é que nós estamos fazendo hoje aqui. Hoje nós estamos aqui pregando, aliás, nós estamos aqui, aleluia, cultuando o nosso Senhor, o nosso Jesus, né? Glória a Deus. E o céu está contemplando. Do jeito que aquele menino vivia sofrendo, né? Levando, eu acho que até cuspia na cara dele, eu acho. Os irmãos dele eram soberbos. Pela história a gente vê que os irmãos dele eram soberbos, porque era tudo já guerreiro, tudo se achava melhor do que ele. Mas por trás, só ele e Deus sabia o que ele passava na frente dos irmãos. Mas quando estava só ele e Deus no pasto, Mateus, eu creio que ele ficava rindo. Ele ficava rindo de alegria, falando: rapaz, esses meus irmãos são abestados, né? Vou falar aqui pelo meu jeito de falar. Se fosse eu falaria assim: meu Deus, esses meus irmãos são abestados. Eu vou levar alimento para eles, vou ajudar eles. Quando meu pai pergunta, eu falo que está tudo bem. Ele era puxa-saco dos irmãos, aleluia. Ele puxava o saco dos irmãos, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele falava bem dos irmãos. E quando os irmãos chegavam, quando era a vez dele, os irmãos falavam mal dele. Ele sempre foi o último, né? Mas a palavra de Deus fala, irmãos, que os últimos serão os primeiros. Aleluia. E eu fico pensando aqui, Diácono Mateus, que quando ele foi levar aquele alimento para os irmãos, ele teve que deixar com o chefe da guarda, né? Deixar aqueles queijos ali, para poder ir lá, para ver. Ele já foi. O pai dele falou: Davi, vai ver como é que teus irmãos estão.
O pai dele se preocupou, mas eu creio, irmãos, que ele estava mais preocupado que o próprio pai dele. Porque o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro irmão, ele se preocupa com os outros irmãos. Glória a Deus, Senhor. Igual eu hoje me preocupei, estou preocupado até agora. Por que os irmãos não vieram? Não é porque eu estou aqui pregando a palavra, não é eu não, é qualquer um que estivesse aqui. Mas hoje era para estar esses bancos aqui cheios, no começo de uma campanha. Aleluia, vou até colocar uma faixa aí, semana que vem, essa semana ainda, para ver se chama mais a atenção do povo. O povo entender que nós estamos no fim dos tempos. A gente não precisa vir só na igreja pedir a Deus carro, pedir essas coisas não. Nós temos que deixar de ser pidão, né? Na presença de Deus. Eu sou pidão, irmão, eu peço muita coisa para Deus. Eu não minto não, eu falo a verdade, eu peço muita coisa, mas eu peço mais força, né? Libertação, e que o Senhor não solte a minha mão, porque eu sei de onde eu vim, né? Eu tive uma situação difícil na minha vida, a minha alma sofreu muito, o meu espírito não contemplou mais o Espírito Santo, igual nós estamos aqui hoje contemplando. Cada um de nós estamos contemplando o Espírito Santo. Nós pecamos lá atrás, quando chegou aqui o Senhor, nós já pedimos perdão, o Senhor já é conosco, né? Aleluia. E aquele menino, irmãos, ele foi lá e fez o papel dele, Diácono Mateus. Lá ele chegou e conversou com o dono da guarda, deixou lá, fez o papel dele, foi lá. E quando ele chegou lá, os irmãos dele já foi a chutar ele de novo. Toda vez que ele ia ajudar os irmãos dele chutavam ele. E ele foi levar alimento para os irmãos. E eu fico imaginando aqui, Mateus, que os irmãos dele, rapaz, volta para casa, tu é muito pequeno, dando uma de preocupado com ele, mas não era não. Era tirando ele mesmo, era se desfazendo dele, né? Às vezes as pessoas se desfazem da gente. É porque hoje as pessoas têm uma forma de se desfazer da gente. Eles não falam na tua cara, eles falam escondidinho. Entendeu? Hoje é desse jeito, mas acontece desse mesmo jeito, às vezes até pior. Nós não sabemos quem está do nosso lado. Você vê que eram os próprios irmãos de Davi. Mateus, Diácono Mateus e presbítero Rubens, hoje Deus separou minha vida. Hoje eu não falo mais com todo mundo. Eu falo com todo mundo, mas não falo mais com todo mundo, né? Porque certas pessoas que eu mesmo falo para não dizer assim, rapaz, seu irmão, depois que saiu dessa vida louca, que foi para a igreja, foi ser crente, né? Que eles falam dessa forma. Ficou soberbo, ficou arrogante e tal. Não. Às vezes eu faço questão de vir caminhando, falando com todos. Eu já começo a falar com os que estão ali na distribuidora ali do El, com todos eles. Eu vivi com todos eles. Eu falo com todos. Falo com todos. Dou uma boa noite. E às vezes quando eu estou muito cheio, dou a parte do Senhor para todos. E esse Pai do Senhor, irmão, né? Eles brincam comigo. Eu me sinto maravilhado. Eu observo, irmãos, que o Senhor, depois que Ele me separou para a obra dele, não tem sido fácil. Não tem sido fácil, mas tem sido maravilhoso. É melhor do que estar no mundo. Porque quando eu estava no mundo, irmãos, eu não tinha poder sobre a minha vida. Hoje eu tenho um Deus que cuida de mim, que cuida de você. Hoje eu tenho uma forma de chegar perto de Deus, colocando meu joelho no chão, orando ao Senhor, clamando a Ele, né? Clamando a Ele todos os dias, pela minha vida, pelos meus filhos, minha família, por toda a minha família. Mas eu clamo muito a mim, porque eu sou o portal lá de casa, o portal para entrar as bênçãos de Deus na minha casa. Eu sou o sacerdote da minha casa. Eu, Mateus, presbítero Rubens, nós somos os sacerdotes. Quando eu estava caído, minha esposa fez o papel de sacerdote lá em casa, espiritualmente, né? Mas não é bom, irmão. Não é bom, não é a mesma coisa. Eu observei que depois que eu coloquei minha vida, botei meus pés na rocha, coloquei minha vida diante de Deus, as coisas lá em casa mudou. Aleluia, a glória do Senhor. Não tem sido fácil, todo dia uma luta, mas todo dia eu venço essa luta. Hoje eu me sinto um Davi. Hoje você também tem que se sentir um Davi, nesse dia de hoje.
nessa quarta-feira. Acho que hoje é 17, né? 17, né? 17 de junho. Hoje é essa quarta-feira, 17 de junho. Hoje você é o Davi, irmãos, no mundo espiritual. Hoje você venceu, você veio até aqui. Não importa o que teve hoje, nada te chamou a atenção. Deus preparou esse culto para você vir escutar essa palavra para te fortalecer o teu coração, para que você venha despertar. Porque o templo não é para a gente vir e só ficar sentado. Tem pessoas aqui que já era para estar fazendo algo para o Senhor. Aleluia. Pessoas aqui que já era para estar pregando a palavra, fazendo mais, se esforçando mais um pouco, deixar Deus usar. Aleluia. Davi, irmãos, ele era um menino, ele queria ter as oportunidades, ele não tinha. Ninguém dava oportunidade para ele. As oportunidades que Davi teve na vida dele, só eram os outros mandando ele. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai buscar as ovelhas, vai deixar as ovelhas, faz isso, faz aquilo. Mas em tudo aquelas oportunidades, ele glorificava o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ser assim também. Quando eu saio para trabalhar, eu já saio orando, irmão. Porque eu sei que o anjo vai comigo, mas que... Aleluia. Vou contar um testemunho aqui, irmãos, rapidinho aqui. Primeira vez que o Senhor me deu a oportunidade, missionário Cristina, a oportunidade de estar aqui no altar do Senhor, né? Para estar dirigindo o culto. Primeira vez, Matheus. Eu fui lá em cima comprar uns material. Quando eu parei em frente à feira do produtor, aleluia, eu não tenho medo de falar a verdade, não. O Satanás já botou lá uma mulherzona grandona com as pernas lá de fora, com a lua, né? Ali, qual é o homem que não olha? O homem olha, irmãos. O homem é homem. Que pena que só tem 3 aqui, o outro ali está dormindo. Meu Deus. E ali, irmão, na hora que eu bati o olho foi, né? Mas o coração ficou com Jesus, né? O coração ficou com Jesus, graças a Deus. E aí eu fiquei observando, rapaz, o inimigo ele é sujo, né? Rapaz, a semana todinha, irmão, a semana todinha, eu subindo ali para cima, eu acho que nem não estava vendo era nada, mas foi só no dia que eu vinha para subir no altar, aleluia, o inimigo já estava começando, né? Ele já sabia que o Senhor estava me levantando com força. O Senhor pegou na minha mão, aleluia, me deu essa oportunidade, né? Por isso que eu falo que eu estou caminhando de glória em glória. E o inimigo sabe, irmão, o inimigo sabe que se ele te atrapalhar de você vir aqui, escutar a palavra de Deus, não precisa ser um pregadorzão de renome, não. Mas só de eu falar aqui que Deus vai te abençoar, de cima desse altar, Ele vai te abençoar. Aleluia. A honra e a glória é para Ele. Ele sabe, irmão, Ele quer te atrapalhar. Ele quer te atrapalhar de você vir para a igreja, inventar uma dorzinha de cabeça, um resfriado, aleluia, igual o Diabo Carmen estava falando aí, minha esposa. Ela chegou cansada, ela chegou já moída, eu vi que ela estava amorgada ali no sofá, essa aí não vai hoje não. Mas aí está aí, ó, está de pé aí. E quando a gente chega na casa do Senhor, irmão, Deus nos renova. Deus renova nossas forças, né? O principal é o espiritual, mas a força física, eu também estava cansado. Hoje eu trabalhei com tinta óleo, tinta esmalte, Matheus, com aquele tira, né? Fazendo limpeza. Ah, pai, foi cansativo hoje, mas foi uma benção. Estar aqui na presença de Deus, né? Falando esse pouco que eu sei, que eu estou aprendendo da parte do Senhor para os irmãos. Irmãos, aleluia. E Davi, glória a Deus, Davi, ele chegou, aleluia, para ele matar esse gigante, irmãos, ele teve que passar esse processo, né? Nós temos que passar esse processo, igual nós estamos passando o processo. Aleluia. O processo, irmão, que nós estamos passando, todos aqui estão passando o processo. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas uma coisa eu te garanto, que tem um Deus, aleluia, que lá de cima está vendo o processo que você está passando. Ele está vendo. Cada um tem uma forma de se chegar a Deus, cada um tem a forma de passar o processo. Aleluia. Às vezes nós somos atacados dentro de casa, fora de casa, no trabalho,
pelo parente. Aleluia. Às vezes é permissão de Deus, e às vezes, até nós, às vezes, que dá uns mole aí, né? No mundo espiritual, eu não vou explicar isso aqui não, porque os irmãos têm que ler Bíblia e aprender, né? Em nome de Jesus. Mas eu observo que esse menino, ele foi atacado de várias formas, dentro da casa, fora da casa, ele no culto, né? No culto, com certeza ele era atacado, menos, mas era, né? No culto ele sempre era o menor, aleluia, mas Deus estava observando ele. E quando esse menino foi para essa oportunidade, lá na guerra, Mateus, quando ele chegou lá, que ele viu a peleja lá, ele viu os irmãos dele, o pai dele deu uma missão para ele levar esse alimento para os filhos, né? Para os irmãos dele. Só que Davi, ele tinha unção de Deus já, ele tinha o Espírito Santo. Ele foi ali levar o queijo, mas a intenção dele era outra. Ali Deus já estava levando ele, presbítero Rubem, para ele já observar aquele campo de guerra. Deus já estava dando um outro tipo de visão para ele ali naquele lugar. Aleluia. E quando ele chegou naquele lugar, irmão, que ele fez aquilo, que obedeceu o pai dele, que através de obediência, irmãos, nós recebemos a bênção de Deus. Eu sou testemunho puro, vivo aqui, para a glória de Deus, que através da obediência, né, Deus nos abençoa, Deus cura a nossa alma, cura a nossa vida, e Deus resgata aqueles que estão na nossa vida, irmão. Nós temos irmãos, nós temos primos, nós temos uma parentela nossa que precisa. Tem muitos que já estão na presença de Deus, mas tem muitos que não estão na presença de Deus. Aleluia. Então, através da minha e da sua obediência, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, é que a nossa parentela vai se chegar, né, diante ao Senhor. Aleluia. E aí, Mateus, ele foi obediente, mas lá naquele campo de guerra, ele viu os filisteus lá do outro lado, né? E viu aqui os irmãos dele, a outra aqui do lado de cá, e ele ficou observando. Rapaz, se eu pudesse estar nessa guerra, né? Mas eu não posso, eu sou pequeno, eles se desfazem de mim, mas eu creio que Deus vai abençoar essa guerra. Só que quando ele volta para casa, vai dar lá o recado para o pai dele, bem aqui, eu vou deixar bem aqui um versículo aqui para os irmãos, mas é em cima da palavra, é em cima dessa palavra, dessa campanha, irmãos. Bem aqui, ele vai, quando ele volta lá para o pai dele, irmãos, ele vai lá e fala: pai, eu fiz aquilo que o Senhor mandou fazer. Só que em outra hora, né, aqui no 51, já fala, né, mas eu vou deixar bem aqui esse versículo aqui para os irmãos, no 1 Samuel 16, verso 14, que ali o rei Saul, irmão, estava passando um momento difícil. Aleluia. Nós estamos bem, nós não temos dinheiro, muito assim que eu falo, né? Nós não temos apartamento, casa boa, nós não moramos em Águas Claras, nós moramos no Sol Nascente. Esse homem aqui era o rei Saul, esse homem aqui era rei. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Esse homem aqui tinha de tudo, irmãos. Ele tinha as melhores concubinas. Eu estou falando que eu sou homem, né? Eu gosto de concubina, né, varão? Assim inteiro, entendeu? Naquela época, aquele homem tinha muitas concubinas, tinha muito dinheiro, tinha muitos soldados. Ele era poderoso. Aleluia, ele era poderoso. E esse homem, ele vivia afligido, a alma dele. Aqui o Salmo 14 fala assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor. Olha o que é que eu estava falando, o Espírito Santo. Davi era uma criança, um menininho, mas ele, por causa que ele não deixou o Espírito Santo sair dele, ele sempre continuou, mesmo lá no meio do mato, irmão, lá no pasto, ele sozinho. Deus estava vendo o que ele estava fazendo. Ali, quando os irmãos dele, irmão, chamavam ele para conversar, ele ficava ali de obediente, mas ele não dava ouvido aos irmãos deles, porque eu creio que os irmãos, estou conjecturando aqui, não está escrito não, mas eu creio que até onde eu aprendi,
que os irmãos deles não conversavam coisa boa não, porque os irmãos deles já eram guerreiros, já eram soldados fortes, eram homens fortes, já se achavam, entendeu? Já pegava arma, já vestia aquelas vestes de soldado, né? Já tinha capacete, aquelas espadas, aqueles negócios todos. E ele não, ele vivia só com aquela roupinha, aquele cajado dele ali no meio do mato, no pasto. Aleluia, mas ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui no 14. O rei Saul perdeu o Espírito Santo, né? O que é que faz a gente perder o Espírito Santo? Aleluia. Todo mundo sabe, né? Desobediência. Então, eu não vou nem falar mais aqui, que todo mundo sabe. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Aleluia. Ele não tinha paz. Às vezes tinha hora que ele se alegrava ali, mas não tinha paz que nós temos, irmãos. Nós passamos por muita luta. Você pode ter certeza que na nossa vida, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós passamos luta. Alguém não deu aleluia ali. Nós passamos luta. Nós passamos luta, mas nós estamos bem aqui, ó. Esse culto aqui tem bênçãos. Esse culto aqui, Deus já está fazendo coisas grandes na nossa vida. É porque você não está vendo. Mas no mundo espiritual aqui, meu Deus do céu, chega tão alegre aqui, feliz. O tanto que o Senhor está nos abençoando. Para a glória do nome dele. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E esse rei, irmãos, ele perdeu o Espírito Santo. E nós mesmos, não sendo assim aqueles crentes não, que as pessoas acham que crente, para ser crente, tem que ter um vestidão bonito, tem que ter um paletózão bonito, andar bem arrumado, né? Só andar só todo nos panos de crente e tal. Não, crente é a pessoa mais simples aqui, é crente. Tem um coração contrito com o Senhor, coração de servo, igual o rei Davi, igual aquele menino Davi. Davi, ele sempre teve um coração contrito, irmãos. Como eu estava falando, os irmãos dele chamavam ele para conversar, ele não ia. Às vezes ele ia ali, até encostava. Mas quando os irmãos dele começavam a falar, que os irmãos dele viam que ele não dava trela para os irmãos dele expulsavam ele, tiravam ele de longe. Aleluia, porque quando nós, eu e você, quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos, meu irmão, o temor de Deus, que nós buscamos a Deus verdadeiramente na nossa vida, não é todo mundo que fica mais perto da gente não, irmão. Aleluia. Eu não estou falando por mim. Aleluia, depois que eu deixei aquela vida de pecado, que eu comecei a congregar, aleluia, o nosso Deus Altíssimo, a minha vida mudou. Aleluia, a minha vida é a tua vida. Às vezes o inimigo arma os laços, irmão, para tirar você da bênção. A bênção de Deus é na palavra do Senhor. Aleluia. Às vezes o anjo já chega com a bandeira. Eita, esse Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Mas aí você perde o culto. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você perde o culto. Aleluia. Né? E assim, Deus sabe todas as coisas. Amém. Mas aquele que está disperso a palavra de Deus vai receber hoje da parte do Senhor. Não da minha parte, que eu não tenho nada para dar para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já estou terminando. Só mais um pouquinho. Já estou terminando o que o Senhor mandou eu falar aqui. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E Davi, irmãos, nessa peleja toda que ele passou com os irmãos dele, com o pai dele também humilhando ele, sendo humilhado e tudo, ali ele atravessou. Ali foi uma aprovação muito grande para ele. Ele atravessou tudo isso aí. E quando chegou aqui no Salmo 51, que ele teve essa oportunidade de ir para lá, né? Falar com o rei. E aí ele falou que teria coragem de fazer isso, né? Ali todo mundo, os irmãos dele, queria ser aquele guerreirão, aquele homenzão, aquele negócio todo. Desprezava ele e tudo. E ele provou, irmão, que não precisa ser grande. Ele provou para aquela nação, provou para a família dele. Aleluia. Nós podemos provar isso diante de Deus. Nós podemos provar para quem está aí do lado de fora.
que nós temos um Deus soberano, um Deus que liberta, que cura, que sara, aleluia, um Deus que, aleluia, levanta a vida, tira a vida da gente do pó e coloca em alturas, tira nós do chão e coloca em alturas, para a glória de Deus, amém? E ali, meu irmão, ele chegou nesse lugar e ele teve coragem de pedir, falar para o rei, né? E ele também não era otário não, meus irmãos, que ele perguntou logo ao pessoal: o que é que eu vou ganhar se eu matar esse gigante? Porque o gigante, ele afrontava, aleluia. Na família nossa tem um gigante, na família de cada um tem um gigante. É nós que temos que se levantar, nós que temos que guerrear. Não é seu marido, não é sua esposa não, é nós mesmos, é nós que estamos aqui buscando ao Senhor, aleluia. Essa campanha, irmãos, de matando o gigante, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa campanha, ela é, aleluia, nada mais e nada menos um instrumento que o Senhor está usando para abençoar a minha vida, a sua vida, a minha família, a sua família. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa campanha não é para a gente pedir a Deus um carro, mas se você quiser pedir, pode pedir, fique à vontade. Mas é uma campanha. Essa campanha eu quero, aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero falar para os irmãos, que os irmãos, a partir de hoje, o início dessa campanha, você pode colocar na mão do Senhor um algo. Amém, Senhor. Aleluia, que só você e Deus sabe. Amém. Talvez você já vem clamando há anos. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Talvez você já tenha apresentado ao Senhor uma causa, uma libertação, uma cura, um milagre, eu não sei. Mas hoje, o meu Deus, louvado e agradecido seja o nome de Jesus. O Deus, esse Jesus que morreu na cruz hoje, Ele está falando comigo aqui, para mim falar para os irmãos. Coloca hoje nas minhas mãos essa causa. Eu não sei, eu já estou colocando a minha aqui em espírito. Estou colocando, porque eu sei que só Ele pode fazer. Aleluia. Eu creio que só Ele. Então, fica aqui o recado do Senhor para cada irmão que aqui está. Amém. Você pode ser crente, pode ser visitante, pode ser o que for, mas coloca hoje na mão do Senhor, que Ele vai honrar. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sou louco de estar aqui no altar, né? Falar uma coisa que Deus não falou. Então diz o Senhor dos Exércitos: coloca essa causa na minha mão, que eu vou cuidar. Talvez você ainda não conseguiu matar esse gigante. Talvez você matou o gigante, mas falta cortar a cabeça dele. Aleluia. Às vezes até eu, irmãos, louvado e agradecido seja o Senhor, matei o gigante na minha vida. Todo dia é uma luta, meu irmão, diferente. Todo dia eu clamo ao Senhor, todo dia eu peço ao Espírito Santo para me conduzir. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para me conduzir na presença dEle, porque o mundo aí fora não está fácil. Não está fácil não, meu irmão. É por isso que eu te falo, na presença do Senhor. Você que veio hoje aqui, irmão, você não sabe a grandeza de Deus na tua vida hoje. O problema, irmão, sabe o que é? Porque não vai contar hoje não. Dizer: eita, irmão, caso hoje eu já estou com minha vitória, tá assim. Mas não é hoje não, é a partir de amanhã. Amém. Já está na mão do Senhor a tua causa, a tua vida, a tua família, né? A tua necessidade, que só você e Deus sabe. E aí está nas tuas mãos. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Está na mão do Senhor, mas está nas tuas mãos para apresentar a Deus. Se você fizer isso que o Senhor está mandando eu falar para você, se você for obediente, igual aquele menino foi obediente, Deus ele vai te dar a vitória por completo. Amém? Até aqui falou o Senhor, né, irmãos? E eu fico agradecido por essa oportunidade. E eu creio que Deus vai usar um outro pregador para falar mais sobre isso aqui. Mas até aqui o Senhor falou.
né? Eu não vou passar daqui que eu não sou louco. Aleluia.